Flamengo vence o Internacional e segue mais líder do que nunca no Brasileirão. Time feminino faz novo papelão pós-temporada e perde para o Palmeiras. Toma virada nas quartas de final do Brasileiro da categoria. Time sub-20 empata com o Bangu no finalzinho da partida no Campeonato Carioca. Flamengo muda patrocínio. Master, é isso aí mesmo. Fala, galera boa! Aqui é o Dieguinho Fly, esse é o canal RD Flanouvel e você é mais do que bem-vindo. Então já começando a semana aí, ó, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, comenta, compartilha, hypa, dá aquela moral. Espalha pra geral aí que o nosso canal RD Flanouvel tá mais vivo do que nunca, igual o Flamengo aí, ó, na liderança do Brasileirão. Então, vamos falar de tudo de bom que aconteceu nesse final de semana com o Flamengo, no futebol masculino profissional, porque nas outras áreas não foram tão boas assim as coisas não, mas vamos, tudo bem, faz parte. Só que antes, galera, eu quero dedicar esse vídeo ao amigo Bruno Cantarelli, que na semana passada deixou de fazer parte da equipe da Transamérica Esportes do Rio de Janeiro. Bruno Cantarelli vai narrar os jogos do Flamengo ainda, vai narrar os jogos dos outros clubes, só que agora a transmissão vai ser no canal do próprio Charla Podcast, com narrações de jogos, pique rádio, aquela narração do Bruno Cantarelli que a gente sabe que ele faz com qualidade. Então, Cantarelli, Papai do Céu te abençoe, te guie, te guarde, te dê felicidade e realização, tanto pessoal quanto financeira na nova empreitada, porque você é um cara do bem, um cara que merece, um cara que sempre foi respeitoso comigo, com meu pai, do lado humano também sempre foi uma figura ímpar. Então, beijo nesse teu coração gigante, cara. Você é um profissional que vai longe. E isso aí é só o começo. Ele ainda vai se destacar mais ainda. Cantarelli, bato no peito e tô contigo quarta-feira na Libertadores te ouvindo lá no canal do Charla, irmão. Então, tamo junto sempre. Porque assim, ó, vamos começar falando, galera, já que eu falei do Charla quarta-feira, porque tem Flamengo e Internacional, jogo de volta da Libertadores. E o Flamengo, na sequência de duas partidas com o Inter, depois de ter vencido por apenas 1-0 no jogo da Libertadores, o Flamengo ontem voltou a vencer. Só que agora pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Internacional por 3-1, 2 gols do Pedro e 1 gol do Plata. E o Borré descontou para o Internacional no finalzinho da partida. E o Flamengo não fez mais porque não quis, produziu, criou, sufocou, amassou o Internacional. E liga o alerta lá do lado dos colorados para o jogo de quarta-feira na Libertadores. Com o resultado, o Flamengo tem 2 pontos positivos. O primeiro é que o Flamengo venceu por 3-1 e se consolidou com 43 pontos no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. O Flamengo vai jogar com o Sport ainda numa data a definir e o Cruzeiro joga hoje, segunda-feira, contra o Mirassol fora de casa. E o Mirassol vai dar trabalho, como deu trabalho ao Flamengo e a outras equipes aí. O Mirassol tá ali em 6º, 7º lugar, dependendo das oscilações da tabela aí durante a rodada. Mas o Mirassol vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom, seguro, e deve se classificar ou para uma pré-Libertadores ou para uma Sul-Americana. O que é incrível, visto que o time veio da temporada 2024 na Série B e faz a sua primeira temporada na Série A. Então merece muito o Mirassol, né, pai? Muito. Tá torcendo pro Mirassol conseguir alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Título não, título vai ser nosso, se Deus quiser. Mas é um time simpático que merece, né? Vai ganhar sempre, menos o Flamengo. É isso aí. Vai ganhar sempre que a gente precisar dele também, né? Então, vamos aí. Galera de Mirassol que estiver assistindo a gente, aquele abraço. E o nosso time lá todo de amarelinho. Nossa, que eu falo no sentido de simpatia, né? Que eles são simpáticos pra caramba. Vai dar aquela moral pro Flamengo no Campeonato Brasileiro e resolver a vida dele também, né? Jogando uma Sul-Americana, jogando uma pré-Libertadores ano que vem, por que não? Né, galera? Então, Cruzeiro e Mirassol se enfrentam mais tarde,
fechando a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo se consolida como líder do Brasileirão mais uma vez e vai cheio de moral para o jogo de quarta-feira. Considerações da partida do Flamengo de ontem, galera. O Flamengo fez 2-0 muito rápido no primeiro tempo. O gol do Pedro aos 6 e aos 12. O Léo Ortiz, antes disso, já tinha perdido um gol na cara. O Flamengo já praticamente resolveu o jogo ali. Teve uma bola do Léo Pereira no travessão, uma bicicleta que ele dá do meio para o final do primeiro tempo ali. Tiveram outros gols perdidos também pelo Flamengo. O Flamengo que teve bastante posse de bola, mandou nos critérios aqui. Não vou fazer uma análise muito profunda, mas o importante é que o Flamengo conseguiu vencer. O Plata entrou no lugar do Pedro no segundo tempo e já fez o terceiro gol. O Borré descontou no finalzinho, não dava tempo de mais nada. Mas o Flamengo claramente depois do 3-0 decaiu de ritmo. O Flamengo teve uma queda acentuada de rendimento no segundo tempo, mas diferente dos outros jogos que o Flamengo fez 1-0 e às vezes não sustentou ou passou sufoco, o Flamengo ontem conseguiu resolver o jogo. Quando o Inter ensaiou uma pressão no começo do segundo tempo para tentar buscar o 2-1, o Flamengo com a entrada do Plata fez o 3-0 e ali resolveu a partida dando números finais no que realmente importa, que é a vitória do Flamengo. Outros destaques positivos da partida também foi o Wallace reaparecer no final da partida, entrando do meio para o final do segundo tempo. O Carrascal conseguiu ter minutagem, fez uma partida até razoável. Na primeira não deu para julgar, mas nessa foi uma partida razoável, só discreta, mas ele teve mais tempo para atuar. O Arrascaeta jogou bem pra caramba. E o De La Cruz voltou bem, junto com o Danilo, os jogadores que estavam no departamento médico voltaram no segundo tempo da partida de ontem e o Flamengo rodou as peças. Outro destaque também, galera, é o Saúl Ñíguez, volante espanhol, camisa 8 do Flamengo, que jogou como titular pela primeira vez e eu achei que jogou bem. Não vou dizer muito bem não, mas fez uma boa partida e teve a oportunidade de jogar quase que 90 minutos, não tem a minutagem dele correta aqui, mas jogou mais do que vinha jogando em relação à minutagem e à parte técnica também nas partidas anteriores. E eu gostei do meio campo do Flamengo, com Jorginho, Saúl Ñíguez e Arrascaeta, já que o Alan estava suspenso para essa partida, então pode ser uma alternativa aí para o meio campo do Flamengo em alguns jogos, dando qualidade na saída de bola e na armação das jogadas ali no meio campo rubro-negro, sem sombra de dúvida. Com o De La Cruz voltando, com o Danilo voltando, o Flamengo ganha cada vez mais peças aí, pode com certeza se qualificar e melhorar mais ainda de rendimento, sem as quedas abruptas do segundo tempo. O único destaque negativo da partida para mim foi a saída do Pedro, sentindo incômodo muscular por conta de uma entrada que levou no primeiro tempo, então esse para mim foi o único ponto preocupante da partida. Mas nada que vá preocupar o Flamengo para a partida de quarta-feira, nessa sequência de 3 com o Internacional, envolvendo Brasileiro e Libertadores. Agora, não pode acontecer uma coisa, pai. Qual? O Flamengo ganhou as 2 partidas do Internacional. Libertadores abriu vantagem e o Brasileiro um 3-1. Com o time reserva do Inter, mas era o Inter que tem uma camisa pesada, certo? Agora o Flamengo não pode inventar de querer perder o jogo quarta-feira. É difícil ganhar 3 jogos em sequência em cima de um rival que passa a entender como você joga. Beleza. Mas a obrigação é do Inter de sair para o jogo no começo. O Flamengo tem que suportar a pressão do Inter, tá bem distribuído porque eles precisam do resultado e vão ter o apoio da torcida e tentar encaixar um contra-ataque bom aí para fazer 1-0 logo antes dos 15, 20 do primeiro tempo. Porque aí o Inter vai precisar não de 2. Se o Flamengo abrir 1-0, o Inter vai precisar de 3 gols para resolver a partida no tempo normal. E o Flamengo conseguindo o gol logo no nos primeiros minutos de jogo, no primeiro tempo, o Flamengo vai abrir e vai obrigar o Inter a sair mais ainda. Então, atenção, porque eles vão pressionar. E a arbitragem já foi definida. No pré-jogo eu vou trazer, lá na quarta-feira, a escala completa, mas a arbitragem já foi definida, sabia, pai? Não. E vai ser o Uruguai a arbitragem. Esteban Ostojic. Vamos ficar de olho nele,
porque é um árbitro que deixa o jogo correr, não vai marcar qualquer faltinha, e é um árbitro que os gaúchos gostam, então vamos ficar de olho nele aí. É um árbitro ruim? Não. Não acho isso nem de longe. É um bom árbitro. Só não vou dizer ótimo, porque senão as palavras podem me sacanear depois, mas é um bom árbitro à altura do jogo, de acordo com o nível do jogo, de dois times grandes na Libertadores, dois brasileiros, e tá bem entregue. Agora, que ele corresponda às expectativas das duas equipes, sendo discreto e não estragando o jogo, né? Vamos deixar para decidir dentro de campo, se Deus quiser, com o Flamengo classificado. Tá certo, galera? E aí, gostaram da partida do Flamengo ontem? O que esperar para essa sequência de 3 jogos com o Internacional? No jogo de quarta-feira, Flamengo que hoje treina no campo do Grêmio, amanhã também treina no campo do Grêmio, no CT do Grêmio, para finalizar a preparação visando a partida de quarta-feira contra o Internacional, na sequência de 3 partidas. A próxima rodada, o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana, no dia 25, segunda-feira, no Maracanã, às 21 horas, contra o Vitória, equipe da Bahia, que está em 17º lugar no Campeonato Brasileiro. Vitória que empatou com o Juventude no Barradão, estava ganhando de 2-0. Os gaúchos buscaram o empate fora de casa. E o Flamengo tem a obrigação de vencer, pois terá o Maracanã lotado, tá certo, galera? Então vamos ficar de olho nisso. Agora vamos falar do futebol feminino, já volto pro futebol masculino, porque o Flamengo fez vergonha, fez um vexame ontem, histórico. O Flamengo que tinha vencido o Palmeiras por 3-2, jogando em Volta Redonda, na partida de ida das quartas de final do Brasileiro, o Flamengo foi lá e tomou a lapada de 3-0 do Palmeiras. Galera, pelo amor de Deus, o Flamengo não pode, em hipótese alguma, o Palmeiras tem mais time, beleza. Palmeiras tem mais investimento, beleza também. Mas o Flamengo tinha vantagem, o Flamengo defendia vantagem. Agora, tomar um 3-0 desse jeito, enquanto eu tô aqui resfriado pra caramba, desculpa, gente, o Flamengo não tem esse direito. Nem no futebol masculino, nem no futebol feminino. O Flamengo abriu mão de jogar, abdicou da partida. Só o Palmeiras jogou. Então a técnica Rosana mandou mal, as atletas dentro de campo mandaram muito mal e o Flamengo foi eliminado de maneira vergonhosa do Brasileiro Feminino. Agora só o Campeonato Carioca da categoria, que se você diz que ele não vale de nada, tem toda a razão, acertou em cheio, não vale absolutamente nada, mas é o que sobrou na temporada para disputar, né? Fazer o quê? O calendário do futebol feminino é diferente do futebol masculino. Agora no Sub-20, o Flamengo jogou com o Bangu, sábado, pelo Campeonato Carioca Sub-20, abriu o placar com Pablo Lúcio de falta, quando o Bangu já tinha um jogador a menos no segundo tempo, aos 39 do segundo tempo. E o João Martins fez o gol do Bangu aos 47 do segundo tempo, a cobrança de bola parada, de escanteio. O jogador do Bangu deu sorte, a bola bateu na cabeça dele, ele fez 1-1, deu números finais. Com isso o Flamengo chegou a 7 pontos no Campeonato Carioca e vai jogar a próxima rodada com o Nova Iguaçu. E falando em Bangu, tem destaque do Bangu aqui também, sabia, pai? É? Bangu que ganhou do São Gonçalo ontem no Campeonato Carioca, segunda divisão, na Série A2, e retornou à primeira divisão do Campeonato Estadual. Vai jogar a primeira divisão do Campeonato Carioca 2026. Então, parabéns ao povo da Zona Oeste, parabéns à galera do Bangu, que já fora vice-campeão brasileiro em tempos áureos. Então o Bangu aí de volta, depois de ser rebaixado no Carioca 2025. A disputa do Campeonato Carioca é diferente, a Série A2 começa logo em seguida. Então o Bangu já conseguiu a volta para a Série A. Agora faltam 2 times que eu gostaria de ver na Série A de novo, pai. Quais? Olaria e Madureira. E se for colocar um bônus aí, Campo Grande e São Cristóvão. Só que esses estão mais longe de voltar. O Olaria tá na Série A2, andou batendo na trave aí. O América também. Agora, o Campo Grande e o São Cristóvão estão mais lá embaixo aí. Vão demorar alguns anos para se reerguer. São Cristóvão não tem na parede aqui, nasceu o fenômeno? Tem. O Ronaldo podia ajudar, né? Fazer uma SAF do São Cristóvão.
reformar ali a Figueira de Melo. Já pensou, cara? Seria bom. Seria muito bonito e marcante para a história do futebol carioca, cara. Mas são negócios, né? E é difícil. Galera, já passemos pela base, já passemos pelo futebol profissional, pelo futebol feminino, profissional também. E o Flamengo vai anunciar mais tarde o seu novo patrocinador master, a Casa de Previsões Esportivas, que estampava a frente da camisa do Flamengo assim. Ela teve a ruptura do contrato, o Flamengo agradeceu e agora deve ter outra casa de previsões esportivas estampando a marca na camisa do Flamengo. Ontem, na vitória com o Internacional por 3-1, o Flamengo estampou o nome da Flamengo TV, o canal do YouTube do Flamengo. Então, foi uma estratégia de marketing aí para não ficar vazio à frente, né? Uma propaganda da Flamengo TV. Então, agora a gente vai ter uma nova casa de previsões esportivas aí. Assim que o Flamengo divulgar aí os valores e tudo, eu vou trazer para vocês aqui. Mas isso daí traz uma coisa que eu queria pensar aqui com vocês que ninguém falou. E a Flabet, hein? Que era vinculada a essa casa de previsões esportivas. Como é que vai resolver isso? Vai passar para a administração da nova casa, que o Flamengo vai ter como patrocinadora a partir do jogo com o Internacional na quarta-feira? Vamos ficar atento para ver o que vai acontecer aí, tá certo, galera? Então, é isso. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa, tamo junto! Saudações rubro-negras e boa semana para vocês.